Boa tarde, gente. Sétimos anos. Vamos lá, primeira aula da semana. Grupo Verde essa semana, que está online. Acho que é a aula 89. Vai estar escrito aí em algum lugar. E vamos continuar falando das grandes navegações. Na semana passada falamos sobre o que eram as grandes navegações, né? Por que elas aconteceram. Por que não aconteceram antes? Por que só foram acontecer após o século XV, após os anos 1400? E falamos também sobre o porquê do protagonismo de Portugal. Por que Portugal vai ser o grande protagonista das grandes navegações. Tá? Por que Portugal, um país pequeno, um país que naquele momento, embora já tivesse um governo definido, uma forma de governo bem estabelecida, diferente de outros países da Europa, mas Portugal era um país muito pobre. Por que logo em Portugal esse movimento das grandes navegações vai começar? Falamos sobre tudo isso. E agora vamos falar sobre as navegações em si. Tá? Não esqueçamos que as grandes navegações têm uma motivação burguesa, gente, uma motivação praticamente que total da burguesia europeia, tanto de Portugal quanto da Europa inteira. Tá? Você vai ter investimentos de todos os lugares para que essas grandes navegações acontecessem. As motivações, né? A primeira é a contestação da Terra Redonda, que já falamos disso, mas a maior de todas é comercial. Dá uma olhada aqui no mapa. Você tem durante toda a antiguidade, e até a Idade Média principalmente, mas a antiguidade também, você vai ter a Índia como o grande centro comercial do mundo. Tá? Então você vai ter produtos da Ásia, principalmente produtos chineses, de toda essa região do oeste asiático, que vão ser trazidos para a Índia para serem vendidos para a Europa. Tá? Então os grandes burgueses europeus ganham muito dinheiro, enriquecem e se tornam poderosos com esse comércio. Então eles vêm da Europa de navio e depois por terra até a Índia, e aí compram os produtos da Índia, os produtos indianos, as especiarias, os temperos, a seda, a porcelana, e levam esses produtos para serem vendidos na Europa por preços muito mais caros. É o que se faz hoje, tá? É a 25 de março de hoje. Vai lá, compra 10 calças por R$5 e vende cada uma por 200. É o que os burgueses faziam naquela época e continuam fazendo até hoje. Só que naquela época não era 25 de março, era a Índia. Na Idade Média, no final da Idade Média, que aliás é o que marca o final da Idade Média, essa região que eu estou mostrando aqui no mapa, que pertencia aos ortodoxos, aos cristãos ortodoxos, que mesmo não sendo igual aos católicos, eram parceiros. Então, esse tráfego de ir para a Índia e voltar era permitido. Óbvio que você tinha pagamento de taxas, de alfândega, mas era permitido, existia. No final da Idade Média, essa região foi tomada pelos turco-otomanos, muçulmanos, inimigos dos cristãos, que vão impedir esse tráfico. Então a burguesia europeia não vai mais conseguir atravessar essa região, ela não tem mais como chegar até a Índia. E aí um dos elementos motivadores passa a ser o comércio, passa a se achar um caminho para chegar até as Índias. Tá? Então os portugueses, que estão mais distantes, vão ter a grande chance de achar o caminho mais rápido, que vai motivar também as navegações. Fora isso, a possibilidade de encontrar novas terras. Como já falei na semana passada, Portugal não é conhecida, não é famosa por seu solo fértil. É um país pequeno e
e que grande parte do país o solo é rochoso. Então, Portugal, a burguesia portuguesa e outros burgueses de outras regiões também têm o interesse de achar outros lugares que, segundo a igreja, não existem, mas vai saber. A igreja falava que tudo girava em volta da terra e estava errada. Por que ela não pode estar errada nisso também? Então, encontrar novas terras era novos lugares para plantar. Numa época onde terra representa riqueza, terra para plantar vai te gerar riqueza, não tem fábrica naquela época. Tá? Então, a terra é a maior fonte de riqueza, a terra e o comércio. Então, você pode achar as duas coisas através das grandes navegações. Tá? E aí vai se iniciar esse processo das grandes navegações, protagonizado pelos portugueses. Tá? Então, os portugueses, logo de cara, vão sair navegando e vão encontrar aqui, ó. Primeiro eles vão tomar uma pequena região aqui do norte da África, que se chama Ceuta. Depois eles vão encontrar algumas ilhas na costa da África, Cabo Verde, Açores, que para os portugueses já é super interessante, já são novas terras para você plantar, novas terras para cultivar. E logo na sequência, eu tô falando logo na sequência, mas isso leva anos, tá, gente? Esses navios são movidos pelo vento, tá? Então essas viagens levam meses, não é de uma hora para outra não, tá? Os portugueses vão chegar à costa da África subsaariana. E aí a coisa começa a render dinheiro. Porque o comércio, os europeus já sabiam que existia a África abaixo do Saara. Você já tinha os povos do deserto que faziam comércio. Quem assistiu e prestou atenção nas aulas anteriores, quando eu falei dos povos africanos, eu falei sobre isso. Você tinha um povo, os berberes, os tuaregues, que viviam no deserto do Saara e faziam esse comércio entre os reinos subsaarianos e os europeus. Então, os europeus sabiam que existia vida, existiam pessoas, existiam produtos interessantes abaixo do deserto do Saara. Eles não sabiam quanto, não sabiam o tamanho dessa parte abaixo do Saara, quantos povos existiam, isso eles não conheciam, mas sabiam que existia. Através das navegações, eles vão conseguir contornar o deserto e vão chegar até a África subsaariana, aonde esse comércio vai deixar de ter o intermediário. Agora os portugueses vão comprar os produtos africanos direto dos africanos e vão poder levar esses produtos para serem vendidos aos europeus, o que já é um grande lucro. Vão aprender a mapear a costa da África. Vão chegar até o Cabo das Tormentas, aqui embaixo. Chama Cabo das Tormentas porque é uma região muito difícil de se navegar. Tá? Tormentas são tempestades. No linguajar náutico, né, de navegadores, tormentas são grandes tempestades. E vão aprender o caminho até as Índias. Ou seja, vai dar muito dinheiro. O que vai inspirar que outros países entrem nessa corrida das navegações. Então, algo que no primeiro momento é só dos portugueses, os espanhóis, que são vizinhos de Portugal aqui, que estão ocupando uma região próxima, também vão entrar nesse mesmo esquema, vão se jogar nas navegações, na expansão marítima. Os portugueses encontraram novas terras, terras que agora são deles, chegaram até a África subsaariana, estão fazendo comércio com os africanos, chegaram até a Índia, vão até lá, carregam os navios até a boca de produtos indianos, especiarias, seda, porcelana chinesa, e trazem para vender na Europa por uma fortuna. Estão ganhando muito dinheiro. Os espanhóis também querem uma fatia desse dinheiro. O mundo está se tornando mercantilista, que é o embrião do capitalismo. O dinheiro é o mais importante. Dinheiro é o que vai, a mola que vai girar o mundo, a engrenagem que vai girar o mundo. Franceses vão começar a pensar nisso, ingleses, os povos europeus em geral vão começar a pensar em participar das grandes navegações. E com isso, essa expansão
vai ter um crescimento. Em 1492, você vai ter Cristóvão Colombo comandando naus espanholas, descobrindo. Cristóvão Colombo insistia, porque todos sabiam, os navegadores sabiam, que a Índia ficava a oeste, para o oeste, olha aí no mapa. Então você tinha que navegar por baixo da África para chegar na Índia. Cristóvão Colombo insistia que se fosse pelo leste, você podia dar a volta ao mundo e chegar na Índia. Então ele vai insistir nessa ideia, e o que vai acontecer é que ele vai acabar descobrindo a América. Em 1492, os navios comandados por Cristóvão Colombo chegam e descobrem aqui o Caribe, né? Uma nova terra gigantesca, que passa a pertencer em grande parte, na totalidade, a Portugal. Naquele momento você tem uma lei que se chama Lei Náutica, que diz que tudo aquilo que você encontrar no oceano e que não tem dono é seu. Então as ilhas que os portugueses acharam passaram a ser deles. Quando os espanhóis encontram a América, passa a ser deles também. Entenderam? E aí, os espanhóis que de repente acabaram de começar as navegações, bem depois dos portugueses, vão se deparar com um território monstruoso. Vão mandar outro navegador para ver qual é o tamanho desse território, que se chama Américo Vespúcio. Por isso que a América chama América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Que o Colombo achou e voltou. O Américo Vespúcio veio para mapear o tamanho. E aí você vai ter, nesse momento, Espanha e Portugal crescendo no cenário mundial. Países que não tinham grande importância na Europa e no mundo naquele momento. Os grandes países do mundo são a França, a Itália burguesa, a Inglaterra, os ducados alemães. E agora não, a Espanha e Portugal crescem, enriquecem e se tornam os países mais poderosos do mundo. Você vai ter um conflito entre esses dois países pelos descobrimentos de quem é a terra. Portugal e Espanha vão entrar em conflito, vão fazer um acordo mediado pela igreja, dividindo o mundo, não o mundo que já existia, mas tudo que for descoberto entre eles. Um tratado que se chama Tordesilhas. Vai se criar uma linha imaginária e tudo que estiver à esquerda dessa linha pertence aos espanhóis e à direita, da América no caso, pertence aos portugueses. Aí vem Pedro Álvares Cabral para tomar posse do Brasil. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Essa palavra descobriu é complicada, porque já existia gente morando aqui. Mas os europeus não sabiam que tinha. Não sabiam que tinha uma terra, não sabiam que tinham pessoas. Então eles descobriram que existia. Para quem já estava aqui já sabia, mas eles não sabiam. Então se usa muito o termo hoje achamento. Acharam o Brasil. Tanto faz, O termo mais usado é descobriram, embora o Brasil já tivesse, a América já tivesse habitantes, os europeus não descobriram nada, Mas pode usar o descobriram sem problema nenhum, Ninguém vai morrer por causa disso. E aí você vai ter essa divisão, que falaremos melhor na próxima aula, da América entre portugueses e espanhóis. Para esses dois povos é interessantíssimo as rotas que eles conseguiram criar, a chegar até a Índia, o comércio com a África, a descoberta de novas terras para plantar, principalmente da América, gigantesca. Olha o tamanho de Espanha e Portugal, olha o tamanho da América. De repente, portugueses e espanhóis têm um mundaréu de terra. Terra que pode servir para achar ouro, pode servir para achar prata, para achar pedras preciosas. Terra que pode ser usada para plantar. E aí eles vão ter que definir o que eles vão fazer com tudo isso que eles acharam. Falaremos disso na próxima aula. Fui!